Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente. Bom, não poderia deixar também de fazer uso da tribuna, né? E não deixando de entrar no mérito do sim ou não. Acho que todo mundo que me conhece, quem acompanha o nosso trabalho, sabe da nossa posição enquanto esse processo de impeachment, né? Mas eu fico feliz, né, com a explanação lúcida que eu vejo meus colegas ter aqui. E realmente, vereador Vitor, eu tive a mesma reflexão que tu teve no momento que, no pouco tempo que eu fiquei assistindo, né, aquele Teatro dos Vampiros, que foi aquela sessão, de quanto a nossa Câmara de Vereadores tem nível. E eu digo isso num contexto aqui agora de, né, dois vereadores de oposição, eu e o vereador Vitor, né, que trabalhamos, né, contra uma situação com 9 vereadores. Mas o debate, a discussão aqui nessa Câmara, com muita divergência, já saí daqui assim, quase passando do meu limite, descontente com um colega ou outro, mas a divergência aqui sempre se deu no campo, né, com muito nível, no campo das ideias, da discussão, né, mesmo não concordando com os colegas, com respeito. E o mais importante, o quanto essa Câmara, né, e aí eu coloco aqui a questão da Comissão Especial de Segurança Pública, o quanto a gente conseguiu dialogar, né, no dissenso, para construir o consenso também, né, se unir para temas que são importantíssimos para a nossa cidade. Todos os temas importantíssimos para a nossa cidade, essa legislatura votou com unanimidade, né? Os vereadores se uniram para conquistar e para enfrentar os problemas do nosso município. Então, fiquei, de certa forma, também não foi uma surpresa, vereador Vitor. E, de alguma forma, né, nos sentimos satisfeitos de fazer parte de um parlamento como esse, de Campo Bom, dessa legislatura, né? Tenho meus defeitos, o meu mandato tem os limites que tem, mas sei sim que estamos, né, muito além do que aquela fiasqueira que vimos ontem na televisão. E lembrei, né, do pensador Deleuze, no seu livro Capitalismo e Esquizofrenia, quando ele fala do fim do pensamento, né, o quanto é triste a contradição do momento onde a gente vive com a tecnologia da informação é um momento onde as pessoas só apertam o botão, não precisa mais pensar nem refletir. E também, né, fazer uma relação com o discurso, né, é para o Bruno, para o Felipe, para a mulher ou para a sogra. E aí eu não vou entrar na discussão moralista de dizer que um jornal de Brasília já saiu dizendo que uma porcentagem significativa dos que dedicaram o voto à família tem amantes em Brasília. Então, não vou entrar nesse mérito de discutir. Acho que a gente precisa discutir a moralidade, né, da maioria daqueles cidadãos que a sociedade brasileira escolheu para nos representar lá. Mas eu vou entrar no campo ideológico, né, que é o debate político, sim. Quando o discurso ele entra no campo do Deus, da pátria e da família, esses são os lemas, né, do Mussolini na Itália e muito parecido com o lema da Alemanha nazista, né? Esse discurso Deus, pátria e família é um discurso fascista, é o discurso nazista. E se formos ver a história da humanidade, né, as piores atrocidades foram cometidas no nome de Deus, no nome da pátria, da família, né? Então, é muito triste, muito triste. E aí eu lembrei também, né, de um livro que o Karl Marx escreveu no século XVIII, com alusão ao livro do Pierre Proudhon, que é A Miséria da Filosofia, né? E quando eu vi aquela parte da sessão, eu pensei na miséria da política, né? É a miséria da política. E de alguma forma, vereador Vitor, eu tenho que concordar que é o retrato do que pensa o brasileiro, né? Mesmo o brasileiro sendo trabalhador, assalariado e usando o SUS, ele compreende, né, que uma Câmara que tem 80% de milionários corruptos é o que representam ele, né? Porque daqui a pouco o nosso pobre na sociedade, que é assalariado e que precisa do SUS, né, ideologicamente ele não valoriza o seu trabalho e nem o SUS, ele, né,
valoriza mais aqueles valores da elite, né, de individualismo, de consumismo, de pensar no próprio umbigo, no seu Bruno, no seu Felipe, na sua sogra e na sua família. Né? Então, isso é triste. Né? E como é construído isso? Né? Como é construído essa subjetividade coletiva, né? Esse inconsciente, né, do individualismo, da barbárie, e esse clima da barbárie humana, né, da falta da alteridade, né, que eu já citei aqui algumas vezes, o que o Humberto Maturana, que é um dos principais pensadores da América Latina, chileno, fala de quanto a sociedade civilizatória, né, a sociedade, a civilidade, ela acontece quando tu compreende o outro enquanto legítimo outro, na convivência. Né? Saber que o outro sente dor, o outro sente fome, o outro tem desejos. E aí, quando os colegas vêm aqui e falam como um professor vai pedir silêncio para o aluno na sala, se lá os líderes gritando, esbravejando, falando tudo que falaram enquanto os outros, né, falavam. E aí, o que é o conceito de democracia? Democracia não é só falar, democracia também é ouvir, é escutar. Né? Então, a gente vive nesse clima da intolerância, de não respeitar o próximo. E lembro de uma frase do Malcolm X, né, que diz que se você não tiver cuidado, os jornais vão fazer você amar os opressores e odiar os oprimidos. E não é à toa que o Bolsonaro, o Cunha, né, viraram ídolos, aí sim, fazendo tudo o que eles estão fazendo. E a gente não para refletir num país onde o jovem negro está preso em São Paulo, há 3 meses esperando uma audiência, porque a polícia pegou ele com um pinho-sol na mochila, numa manifestação, enquanto a gente tem esse cidadão Cunha respondendo mais de 15 processos, né, de grave violência contra o patrimônio público, contra a moral pública, contra o dinheiro público. Né? E ele está lá protagonizando a derrubada de uma presidente que não responde processo nenhum. Essa é a realidade que a gente vive. É preciso, né, refletir a respeito disso. Quanto a essa questão, né, do impeachment, o processo vai se arrolar, como o Vitor falou aqui, a senzala teve muito pouco tempo. O povo, os trabalhadores, os nossos avanços dentro desse sistema viciado, né, construído por uma elite burocrática, morosa, alienada, corrupta, né, foi muito pouco tempo e muitos poucos avanços que nós tivemos. Não foi possível fazer uma reforma que transforme esse país de verdade, que as reformas que a gente precisa, reforma tributária, reforma urbana, reforma agrária, né, a reforma política, reforma das mídias, reforma da justiça tributária, lamentável. E eu encerro dizendo para aqueles que não concordam comigo, né, que tudo bem, só não precisa me odiar por causa disso. Né? Terminando com uma frase do evangelista, aqui o Martin Luther King, que é a seguinte: eu preferi ficar com amor. O ódio é um fardo muito pesado para a gente carregar. Então, para encerrar minha fala, eu quero enfatizar o caráter, né, da qualidade que essa legislatura tem, que essa Câmara de Vereadora tem, principalmente diante da comparação, né, daquele absurdo que assistimos ontem. E quero fazer um apelo aqui, né, para os colegas, para a gente poder retomar o trabalho da Comissão Especial de Segurança. E quero dizer que na semana que vem eu estarei entrando aqui nessa casa com um requerimento solicitando monitoramento, né, da Prefeitura no entorno da empresa GetNet ali. E o vereador aqui do governo foi muito feliz na semana passada quando ressaltou a qualidade e a importância dessa empresa, que rende aí para o município, né, um ativo de mais de 3,5 milhões de reais por ano, né, em ICMS. Então, uma empresa que tem que ser valorizada e os seus funcionários têm que ser valorizados, então cabe esse investimento, né, do município para melhorar a segurança da empresa e dos seus funcionários. Então, o apelo que eu faço para os colegas é que, assim como fizemos no governo Tarso, né, eu busquei uma reunião com o secretário de Segurança, não consegui,
falamos com o responsável, mas tivemos o resultado, que foi o policiamento comunitário, né? Faço apelo para os 2 vereadores aqui, que são de partidos que fazem parte do governo, para buscar, para brigar por uma agenda com a Secretaria de Segurança, para que a gente possa brigar por mais efetivos de policiais aqui em Campo Bom. Eram essas minhas palavras.